Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Como sempre, é uma alegria recebê-los em nossos estudos. E aos domingos nós temos já por várias semanas estudado sobre o que nós cremos e por que nós cremos. O que esses estudos fazem é simplesmente lhes dar a oportunidade de aprofundar-se um pouco mais na declaração doutrinária que nossa igreja aqui nos Estados Unidos, Grace Life Community Church, nosso ministério para brasileiros e a nossa comunhão de igrejas adotam. São apenas diferenças mínimas de terminologia, mas essas três estruturas ou organizações compartilham as mesmas convicções doutrinárias. E nós vamos continuar hoje avançando no nosso estudo, ponto a ponto, cada um desses pontos da nossa declaração doutrinária, e hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, que é o que nós cremos sobre a pessoa de Cristo. Um experiente missionário estava compartilhando seu ministério na Índia durante uma visita à Inglaterra, quando alguém, gentilmente, é verdade, o interrogou, o questionou após a reunião. Essa pessoa disse o seguinte: ouvi dizer que já existem muitas religiões na Índia, o que é um fato, todos nós sabemos disso. Portanto, continua a pessoa, por que você quer ir lá e aumentar a confusão pregando mais uma religião? A resposta daquele missionário, depois de muitos e muitos anos de ministério e serviço ao povo indiano, foi simples, mas poderosa. Ele disse: eu não atravessaria uma rua para pregar religião a ninguém, mas estou pronto a ir a qualquer lugar para pregar a Cristo. E ele completou dizendo o seguinte: o cristianismo, a fé cristã, é Cristo, e é o que é, porque Cristo é o que é. Portanto, é indispensável que qualquer declaração doutrinária de uma igreja cristã evangélica tenha uma afirmação biblicamente abalizada sobre a pessoa de Jesus Cristo. A importância de Cristo para a fé cristã é tão grande que desde o início, as primeiras heresias, os primeiros ensinos errôneos, falsos, que confrontavam especialmente ao ministério e os ensinamentos do apóstolo Paulo e nas igrejas em que ele fundou, as igrejas que ele fundou, são chamadas heresias cristológicas, porque elas se referem à natureza de Cristo. Em outras palavras, essas heresias desafiam a verdade bíblica revelada na Escritura sobre a natureza e também sobre a obra de Cristo. Já quando o apóstolo Paulo escrevia suas primeiras epístolas, falsos ensinos a respeito de Cristo já começavam a se infiltrar na igreja. Colossenses capítulo 1, e de fato toda a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, representa a resposta do apóstolo ao incipiente gnosticismo que considerava Jesus apenas mais um membro do panteão de seres espirituais que eles admiravam. Esse termo, gnosticismo, ainda não era utilizado naqueles dias, veio a ser utilizado posteriormente, mas, como eu disse, era incipiente. As ideias fundamentais desse movimento, que continuou através dos séculos e se manifestou mais recentemente no movimento chamado de Nova Era, já começava a se filtrar ali na igreja de Colossos, e assim o apóstolo Paulo tenta responder a isso. Falsos ensinos sobre a natureza de Jesus, ou seja, heresias cristológicas que questionam o que a Bíblia tem a dizer sobre a pessoa de Jesus Cristo, aparecem em duas categorias principais, embora muito mais distorções do que as Escrituras ensinam sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo se espalham pela igreja e aparentemente, ou parece que cada dia surge alguma coisa nova. Mas elas se dividem nessas duas categorias principais. A primeira delas são as que negam a divindade de Cristo, negam que Jesus de Nazaré é Deus.
Eles afirmam que Jesus não era Deus, que ele nunca foi Deus, mas sim que ele foi o maior dos seres criados. Como eu falei no início, esse panteão de seres espirituais que eram admirados e continuam sendo admirados por pessoas que seguem essa linha de religiosidade, em que tudo é possível, que está todo mundo bem, está todo mundo certo. Jesus é sempre considerado o maior de todos esses seres espirituais, mas ele não é Deus. A outra linha de ensino errôneo nega a humanidade de Cristo, nega que Jesus foi verdadeiramente Deus. Eles dizem ele não era Deus, ele só aparentava ser humano, ele só aparentava ser homem. Ele tomou uma forma humana que se tornou visível às pessoas com as quais ele convivia, mas ele continuou apenas sendo Deus e ele nunca se tornou homem. O fato é que nossa declaração doutrinária e a declaração doutrinária de qualquer igreja cristã evangélica ortodoxa que afirma os ensinamentos essenciais desculpem, da palavra de Deus, rejeita esses dois ensinamentos, afirmando simplesmente isso. Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Apesar de nossa declaração doutrinária ser muito breve ao lidar com a pessoa de Cristo, ela afirma categoricamente que Jesus Cristo é Deus encarnado, que ele é Deus que se tornou homem. Ao descrever Jesus como a realidade é que nós precisamos abraçar essa ideia, que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Sendo Deus feito homem, feito carne, encarnado, ele é 100% Deus. Ele continuou a ser Deus quando, pela encarnação, ele se tornou um ser humano. Mas também é necessário afirmar que Jesus é 100% homem. 100% Deus, 100% homem. Deus encarnado, Deus que se tornou homem. Ao descrever Jesus concebido pelo Espírito Santo, nossa declaração doutrinária está claramente apontando para a sua encarnação, ou seja, quando ele se tornou carne, como está claramente visto na declaração subsequente que ele nasceu da Virgem Maria. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Em outras palavras, essa é uma declaração de como o processo de encarnação aconteceu. E isso é consistente com a descrição do anjo enviado para anunciar o nascimento do Messias a Maria, em Lucas capítulo 1, versículos 30 a 35. Veja só o que esses versículos nos dizem. A gente parece que só lê esses versículos durante o período do Natal, mas esses versos estão cheios de verdades sobre como Deus se tornou homem na pessoa de Jesus Cristo. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Anjos, seres angélicos, já haviam aparecido anteriormente a outras mulheres de Deus para anunciar que elas seriam mãe. Isso não é tão extraordinário? É extraordinário, claro, um anjo aparecendo e comunicando-se diretamente com um ser humano é extremamente raro. Mas se nós continuarmos a ler, nós vamos perceber quão extraordinário isso é. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então o anjo diz a Maria
o nome dessa criança, afirma que ela vai ficar grávida, vai dar à luz um filho, esse filho será chamado Jesus, e aí descreve o que ele vai fazer, o que ele vai realizar. Ele será chamado Filho do Altíssimo, ele subirá ao trono de Davi e reinará para todo sempre sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus, um reino que nunca mais terá fim. Aí Maria interrompe e faz uma pergunta extremamente relevante e pertinente. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Em outras palavras, como eu posso ter um filho se eu nunca tive uma relação normal com um homem, através da qual, dessa relação normal, então, uma criança pode ser produzida? E aqui temos a resposta do anjo. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, ou seja, a concepção de Jesus foi miraculosa, porque ela não teve a participação de um marido ou de um homem. Maria ficou grávida de uma forma absolutamente extraordinária e miraculosa. Isso não é apenas uma menção acidental e não essencial. Isso é uma verdade fundamental sobre a natureza de Jesus como a segunda pessoa da Trindade encarnada, feito carne, feito homem. Como alguém nascido de uma mulher, ele é verdadeiramente um ser humano. Mas, como alguém nascido de uma virgem, ou seja, sem a participação, no caso de Maria, ao homem que ela estava prometido, José, ele está livre da mácula do pecado original, pois, de acordo com Romanos 5,12, o pecado que a partir dali se espalhou e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, o pecado original entrou no mundo por um só homem. Uma clara referência a Adão, quando ele desobedeceu o comando de Deus e assim pecou e gerou a partir dele e de Eva gerações e gerações e gerações de seres humanos contaminados pela mácula do pecado original. Jesus, por causa da sua concepção miraculosa, sem a participação, no caso de José, pôde ser preservado na mácula do pecado original. Maria foi, na linguagem angélica, coberta pela sombra do Altíssimo durante o seu período de gravidez, e nós podemos imaginar que naquele período de gravidez ela foi protegida de pecar. E assim, essa combinação de ações de Deus, do Espírito Santo, essa combinação de ações miraculosas, extraordinárias, produziram um resultado final que nossa declaração doutrinária aceita e afirma que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E isso precisa ser crido, afirmado, proclamado, porque toda a fé cristã é sustentada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Como aquele missionário que eu falei no início afirmou, a fé cristã, o cristianismo é Cristo e é o que é, porque Cristo é o que é. Então, isso é o que a nossa declaração doutrinária afirma sobre a pessoa de Cristo, que ele foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Minha oração é que você tenha sido relembrado hoje sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, quão singular Ele é. Ele é o único ser que é Deus e ao mesmo tempo homem. Sempre foi Deus, sempre existiu como a segunda pessoa da Trindade. E por amor a cada um de nós se tornou um ser humano para prover os meios da nossa salvação, da nossa redenção. E assim nós cremos sobre a pessoa de Cristo, que ele foi concebido pelo Espírito Santo,
que ele nasceu de uma virgem e, portanto, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Como sempre, eu gostaria de encorajar, eu poderia dizer implorar, que vocês entrassem em contato conosco através do bate-papo no YouTube e nós poderemos responder qualquer pergunta ou mencionar qualquer comentário na semana seguinte. Nós estamos fazendo uma pequena mudança em como nossos vídeos são disponibilizados. A partir de agora, eles vão estar apenas disponíveis no YouTube. No Facebook você vai ter o link nos eventos que nós sempre criamos e você pode então ser dirigido do Facebook diretamente para o YouTube, onde os vídeos vão estar postados. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente, lhe dê um final de domingo na plena paz do Senhor e preparando-se para mais um dia de trabalho amanhã e um dia também para viver para a honra e a glória do nosso Deus.